Então, vamos falar sobre as características do inquérito policial. Acredito que a gente não passe muito de 40 minutos. Acredito que não vai passar desse bloco, né, de 40 minutos. Então, até para otimizar, nós vamos começar imediatamente. Deixa eu, deixa eu abrir aqui o Código de Processo Penal. Enquanto isso, é o tempo do pessoal que está faltando ir entrando. Código de Processo Penal. Código de Processo Penal aberto. Eu vou compartilhar a tela aqui para gente começar, tá? Então, nós vamos começar as características do inquérito policial. Nós vamos começar com nós vamos começar com a característica do inquérito ser escrito, tá? O inquérito policial, uma das características é ele ser escrito. E a previsão do inquérito ser escrito está no artigo 9º do Código de Processo Penal. Olha aqui, ó, artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e, nesse caso, rubricados pela autoridade policial. Então, o inquérito policial, necessariamente, ele vai ser escrito, tá? Por quê? Porque você precisa eternizar para ter uma segurança jurídica, né? De boca, ninguém mantém nada de boca, você não tem confiança naquilo que a pessoa falou e você não registrou. Então, necessariamente, você precisa registrar isso e eternizar isso para o resto da vida. Uma vez colocado no papel, ninguém tira mais, tá? Tudo bem que o réu, se ele confessar, ele pode depois dizer que se arrepender dessa confissão e não terá validade, tá? Essa confissão não terá validade caso ele se arrependa, tá? Mas, via de regra, você eternizou, colocou no papel, ninguém mais consegue apagar aquilo que está escrito, tá? O STF já disse que, apesar do artigo 9º dizer datilografados, nada impede que essas peças do inquérito sejam digitadas via computador, né? A evolução da sociedade, o Código de Processo Penal tem que acompanhar e fazer uma interpretação em cima da evolução da sociedade. Também não impede, tá? Não impede que as diligências sejam gravadas, todas as diligências sejam gravadas com áudio e vídeo, tá? Porque uma gravação de vídeo, com certeza, ela vai dar um caráter mais fidedigno para a tua diligência. Depois, ninguém pode dizer que não falou, tá? Que não falou aquilo que está gravado, tá? Porque uma vez gravado, né, você não tem como dar uma desculpa. Antigamente, quando não havia gravações, quando não havia vídeo, a pessoa dizia que foi torturada, que confessou sob tortura, que deu aquele depoimento sob tortura. Com a gravação por áudio e vídeo, essa alegação ela fica cada vez mais pouco provável, tá? Então, o STF já disse que quanto mais ações eu adotar para demonstrar que a tua diligência foi fidedigna, não há problema nenhum, tá? Então, o artigo 9º contempla ali também, além da palavra escrita,
tá? Além de redução aos autos, né? As diligências a escrito, nada impede que você grave ou que você faça a gravação por vídeo ou por áudio, tá ok? Nada impede também que os autos do inquérito sejam datilografados, né? Hoje utilizamos computadores, mas pode acontecer que em algum lugar do nosso país não tenha computador. E aí, e aí vai ser utilizada a datilografia, ou até mesmo escrito à mão, não há problema nenhum, tá ok? O que importa é que o inquérito tem que ser reduzido a escrito, para que você tenha ali uma margem de segurança, tá? Também será, também será, o inquérito também será sigiloso, tá? Sigiloso. E a previsão está lá no artigo 20. Está lá no artigo, a previsão do inquérito ser sigiloso. Vamos baixar aqui a nossa tela. Tá aqui, artigo 20. Chegamos, tá? Artigo 20. A autoridade, que autoridade é essa? A autoridade de polícia judiciária. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato. Então, vamos marcar aqui, ó. Sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Ou exigido pelo interesse da sociedade. Só um pouquinho aqui. Opa, passei demais. Não vai dar. Então, primeiro de tudo, por que a polícia adota o sigilo do inquérito policial? Para garantir que o investigado não vá adotar nenhuma medida para atrapalhar as diligências, porque, teoricamente, ele não sabe que ele é investigado. O inquérito é sigiloso, tá? Por conta do sigilo, ele não sabe que ele está sendo investigado. Ele não sabe das diligências que serão realizadas pela polícia. Tá? Então, primeiro, para garantir a elucidação do fato. Porque se você expor as suas diligências, se você expuser a diligência que você vai fazer no dia seguinte, essa diligência vai ser infrutífera, tá? Vamos lembrar um caso famoso aqui que envolvia um goleiro do melhor time do Brasil, que foi acusado de ter matado a mãe de um filho seu, que o delegado falou que no dia seguinte faria uma busca e apreensão, né, uma diligência de busca e apreensão no sítio de um dos envolvidos no crime. Tá? E aí, no dia seguinte, quando ele chegou lá, não tinha nada. Nenhum vestígio, nenhum indício, nenhum elemento de informação tinha no sítio, porque ele falou no dia antes o que ele ia fazer. Logicamente, o dono do sítio, né, que acabou preso também, ele, ele disfarçou os possíveis vestígios que poderiam ser encontrados ali, tá? Então, para garantir a elucidação do fato, tá? Para garantir que as suas diligências não sejam frustradas. E o segundo motivo, quando o interesse da sociedade exigir. Tá? Então, alguns crimes, eles serão tão graves assim para a pessoa, que expõem tanto a pessoa, que expõem a vítima, que expõem as testemunhas e que expõem o próprio investigado, que o interesse da sociedade vai exigir que se mantenha o sigilo. Imagine um crime contra a liberdade sexual e que presumidamente inocente ainda o investigado, porque ele é só um investigado. Imagine se a mídia noticiasse que ele é um possível suspeito, né? A gente sabe que a sociedade já condena essa pessoa imediatamente. Então, a vida dele ficaria dificílima, né? Como é que ele chegaria no trabalho no dia seguinte? Como é que ele ia andar pela rua, conviver em sociedade, né? Mesmo ainda presumidamente inocente, mas
investigado por um crime de estupro, né? E, por sua vez, a vítima, se revelada que ela é vítima de um crime de estupro, imagine a vergonha ou dano à pessoa, à personalidade daquela pessoa que a vítima poderia sofrer, né? As pessoas olhariam para ela com um olhar de pena ou preconceito, não sei, né? Mas olhariam para ela de uma forma diferente. Então, para garantir esse interesse da sociedade, o inquérito policial também é sigiloso, tá ok? Também é sigiloso. Só que esse sigilo não prevalece para o advogado, tá? Esse sigilo não prevalece para o advogado por conta da súmula vinculante, vou digitar aqui, súmula vinculante número 14. Só para mostrar para vocês o texto da súmula vinculante, número 14. Cadê minha borracha? Vamos apagar aqui. Pá, 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 pá. Então, olha aqui o que diz a súmula vinculante número 18. Tá? Ela diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, realizados por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, olha só, é direito de quem está sendo processado, de quem está sendo investigado, desculpa, de que o seu advogado tenha acesso amplo aos autos do inquérito policial ou de outra forma de investigação. Tá? É direito dele. Tá? Assim está dizendo a súmula vinculante do STF, Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante sempre será do STF. Tá? Então, mesmo que eu não tenha contraditório em ampla defesa durante o inquérito policial, mesmo que eu não tenha, eu sou obrigado a dar acesso ao advogado aos autos do inquérito policial. Tá? Porém, aqui a gente tem duas exceções. A primeira exceção é quando esse inquérito tiver qualquer tipo de quebra de sigilo, quando esse inquérito tiver algum tipo de quebra de sigilo, somente poderá ter acesso aos autos do inquérito o advogado com procuração, tá? Somente o advogado com procuração, para fins de evitar que qualquer advogado tenha acesso ali a dados sigilosos constantes na quebra do sigilo, seja bancário, telefônico, fiscal, qualquer tipo de sigilo, tá? E a segunda exceção é nos inquéritos policiais que versem sobre organização criminosa. Tá? Os inquéritos policiais que versam sobre organização criminosa, eles estão sob o crivo do sigilo judicial. O juiz impõe um sigilo sobre esses inquéritos, tá? Então só vai ter acesso aos autos do inquérito com autorização do juiz. O advogado vai ter que ir ao juiz, solicitar o acesso aos autos de inquérito. O juiz, após analisar, ele defere ou indefere o acesso aos autos do inquérito. E aí o advogado volta até a delegacia de posse da decisão judicial, e aí sim o delegado fornece ali os elementos do inquérito policial que versa sobre organização criminosa, tá? Então, é direito do defensor ter acesso amplo aos autos que digam respeito ao exercício do direito de defesa do seu cliente, tá ok? Se for um inquérito de organização criminosa, somente o juiz vai poder dar autorização a esse acesso. Se for um inquérito policial que tenha qualquer tipo de quebra de sigilo, somente o advogado com procuração, ok? Próxima característica está prevista aqui no artigo 17
Próxima característica prevista no artigo 17, os autos do inquérito, eles são indisponíveis. O inquérito policial é indisponível. O que significa isso? Aqui, ó, artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Somente pode requerer o arquivamento o titular da ação penal, tá? Somente o titular da ação penal pública, que é o MP, tá? E nos casos de ação penal privada, o ofendido, tá? Ofendido, vou até abreviar. Somente o titular da ação penal pode mandar arquivar os autos do inquérito policial. E aí, para saber como é que é esse arquivamento, a gente tem que ir lá, no artigo 28 do Código de Processo Penal, tá? Para que a gente não perca tempo, eu vou rapidamente lá, tá? E não vou explicar, porque a gente deixa para explicar quando o assunto for arquivamento. Tá aqui, ó. Ordenado o arquivamento do inquérito policial de qualquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. O que acontece é que esse artigo ele não está com eficácia, porque ele foi suspenso pela ADI 6.360, como está escrito aqui, ó, tá? O STF ainda não julgou a constitucionalidade desse artigo que foi trazido pelo pacote anticrime, foi alterado pelo pacote anticrime. E aí o que está valendo é esse aqui, ó, que está rabiscado, né? Esse aqui que está rabiscado, que eu vou falar rapidamente, só para que vocês possam entender rapidamente. Como é que funciona essa forma antiga de arquivamento? Essa forma antiga de arquivamento é o seguinte: o Ministério Público requer o arquivamento ao juiz, tá? E aí o juiz participava dessa dinâmica de arquivamento, ele pede o arquivamento ao juiz, o juiz, se entender que é caso de arquivamento, ele defere o arquivamento e o inquérito está arquivado. Se o juiz não entender que é caso de arquivamento, ele remete os autos do inquérito policial ao Procurador-Geral de Justiça. E aí o Procurador-Geral de Justiça pode entender que é caso de arquivamento, insistir no arquivamento e o juiz está obrigado a arquivar. Ele pode ele mesmo efetuar a denúncia, se ele não concordar com o arquivamento, concordar com o juiz, ele mesmo efetua a denúncia, ou ele determina que um outro órgão do Ministério Público ofereça essa denúncia. Por que ele não devolve para o promotor que pediu o arquivamento? Porque esse promotor ele tem uma garantia funcional chamada autonomia funcional. Tá? Ninguém determina o que ele faz profissionalmente de acordo lá com o ofício dele. Se ele entender que é caso de arquivamento, ele não é obrigado teoricamente, o chefe do MP a denunciar, porque ele tem autonomia nas decisões dele, tá? Então, Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, Bruninha! O PGJ é chefe de qual órgão? Não sei, não. Então, eles dizem que não é chefia do MP, né? Eles dizem Ah, que é muito bom. representante do MP. O PGJ representa o Ministério Apresenta Público, o né? MP. Muito bom. E era pegadinha, era É pegadinha. pegadinha. Beijão, a aula tá maravilhosa. Valeu, beijo, tchau, tchau. Beijo. Então, o Procurador-Geral de Justiça ele não pode determinar que o promotor anterior efetue a denúncia, tá? Ele mesmo faz ou ele pede que outro, determina que outro promotor faça, tá? E aí também tem uma divergência ali no quesito relacionado à autonomia funcional desse outro promotor que recebe a delegação da denúncia, né? Uma minoria da doutrina diz que ele também tem autonomia funcional e poderia se negar a efetuar, mas a maioria diz que não é o caso de alegar autonomia funcional, porque ele está agindo em delegação
delegação do Procurador-Geral de Justiça, tá? Então, o delegado, em hipótese alguma, poderá arquivar o inquérito policial, tá? Dinâmica do artigo 28 revogado, que está em vigor, que tá com eficácia, voltou a ter eficácia em função da suspensão do novo artigo 28 pela ADI 6.298 da proposta lá junto ao STF, tá ok? Eles começaram a votar, mas um ministro pediu vista e parou de novo, né? Acredito que até a prova de vocês, eles não resolvem a situação, então vai estar valendo esse 28 aqui, ó, que está riscado, tá ok? Esse 28, apesar de revogado, é o que está valendo, tá ok? Vou interromper o compartilhamento, porque não vou utilizar mais agora o Código de Processo Penal, tá? Então, nós falamos até agora da característica do inquérito ser escrito, falamos da característica do inquérito ser sigiloso e falamos da característica do inquérito ser indisponível, tá ok? Ele também é dispensável, o inquérito policial também é dispensável. Por quê? Se o titular da ação penal dispuser de todos os elementos já de autoria e materialidade mínimos, né, que consiga trazer uma dessas condições da ação penal chamada justa causa, ele já pode iniciar a ação penal. Ele não precisa do inquérito policial, porque a finalidade do inquérito policial é investigar, tá? Então, se ele já tem todos os elementos que ele buscaria com a investigação, ele dispensa o inquérito policial, tá ok? Então, o inquérito policial é dispensável, tá ok? Exceto se você for fazer prova no Paraná. Se você for fazer prova no Paraná, para eles lá, né, o inquérito é indispensável, porque tem um delegado de polícia lá que criou essa teoria da indispensabilidade do inquérito policial. Para ele, é ao contrário. Para ele, a maioria dos inquéritos não vem com os elementos de informação. Então, é preciso buscá-los, tá? Para ele, a minoria dos casos, os elementos informativos já estão presentes. Então, para ele, a regra de que o inquérito é indispensável, dispensando em pouquíssimos casos, tá? Mas a doutrina majoritária para todo o resto do país, inclusive aqui no Rio de Janeiro, é que o inquérito é dispensável, tá ok? Próxima característica, inquisitorial. Por que inquisitorial? Porque quando a gente falou, né, semana passada sobre o sistemas processuais, eu falei do sistema acusatório, mencionando rapidamente o sistema inquisitorial. No sistema acusatório, eu tenho três personagens atuando na persecução penal. Eu tenho o defensor, o acusador e o juiz equidistante analisando o litígio para formar sua convicção com base nas provas durante o contraditório judicial, tá? Quando eu tenho o inquisitivo, o inquisitorial, eu não tenho três personagens, eu tenho apenas um personagem buscando esses elementos de informação, seja para acusar, seja para defender. Quem é esse personagem? É o delegado de polícia, tá? Nos casos de investigação por meio de inquérito policial, é o delegado de polícia. Então, eu tenho apenas uma figura, eu não tenho uma outra parte, eu não tenho uma parte defendendo, eu não tenho uma parte acusando, eu tenho apenas o delegado de polícia tentando buscar elementos informativos para ou acusar alguém ou até para ratificar ratificar a alegação de um investigado, tá? Então, eu não tenho ali litígio, tá? O inquérito policial, ele é inquisitorial, apenas uma parte colhendo os elementos de informação. E uma vez que eu não tenho outra parte, eu tenho ausência de litigante, e isso faz com que eu não precise adotar o contraditório ampla defesa, justamente porque eu não tenho litigantes, eu não tenho disputa, eu não tenho duas partes antagônicas disputando uma solução processual, tá? Então, essa é a característica da inquisitorialidade. Outra característica, o inquérito policial é discricionário. O que significa com isso? Significa dizer que o delegado de polícia, a autoridade de polícia judiciária, ela
ela que escolhe como ela vai tocar o inquérito, qual a diligência que ela vai realizar, qual a ordem da diligência. Não existe uma ordem de diligências que ele deve adotar para investigar um determinado fato. Ele escolhe a ordem com que vai fazer. Ele pode determinar que a equipe policial vá buscar as imagens de uma câmera de vídeo, ele pode querer fazer uma cariação antes da prova testemunhal, é ele que escolhe a ordem como ele vai tocar a investigação, a ordem como ele vai tocar o inquérito policial, somente cabe a ele, tá? Eu tenho apenas uma exceção, que é o exame de corpo de delito que o delegado está obrigado a adotar caso for um crime material. Crimes materiais são aqueles que deixam vestígios, tá? O Código de Processo Penal diz que nos crimes materiais será indispensável o exame de corpo de delito, tá? Tá exatamente escrito dessa forma lá. Então, se ele está me dizendo que nos crimes materiais será indispensável, ele está obrigando a, nos crimes materiais, que eu tenha essa diligência e exame de corpo de delito, tá? É a única exceção. Fora o exame de corpo de delito, todas as outras o delegado pode negar, o delegado faz como ele quiser, o delegado faz na ordem que ele quiser, tá ok? Essa é a característica do inquérito ser discricionário, tá? Oficial, o inquérito policial é oficial, ou seja, ele é feito por um órgão oficial do Estado. Não há possibilidade de um inquérito policial ser feito por outro órgão, e somente por um órgão oficial, tá? Não confundir o inquérito policial com a investigação defensiva, que é uma investigação paralela, particular, feita pelo investigado ou feita pelo processado, a fim de contestar as provas lá no processo judicial. Lá no processo judicial, ele apresenta essa investigação paralela, que é fruto da ampla defesa, da paridade das armas, ou seja, utilizar as mesmas armas para contraditar o que você é acusado, tá? Se tem uma investigação feita pelo Estado, pelo órgão oficial do Estado, você também tem direito para a paridade de armas de produzir a sua própria investigação. Mas lá no processo, com o objetivo de contraditar ao inquérito policial feito pelo órgão oficial do Estado. O inquérito policial também é oficioso. Oficioso. O que significa dizer que o inquérito policial é oficioso? Significa que nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito vai começar de ofício, ou seja, sem nenhuma condição de prosseguibilidade. O delegado, assim que tomar conhecimento de uma infração penal de crimes de ação pública incondicionada, ele imediatamente instaura um inquérito policial, tá? Isso não acontece nos crimes de ação penal privada, tá? Em que há necessidade da queixa-crime ofertada pelo ofendido, e nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, onde é necessária a representação, que é a exteriorização da vontade de ver esse criminoso sendo investigado ou processado criminalmente, tá ok? E, por fim, para fechar as características do inquérito policial, minha boca está seca já, o Iago nem está aqui hoje, eu não posso nem usar nenhum exemplo hoje para tornar a aula mais legal, porque o Iago não está. Vamos finalizar com a característica da temporalidade. O inquérito policial é temporário, ele dura o tempo necessário. Inclusive, o Código de Processo Penal estabelece alguns prazos, tá? Que a gente vai falar semana que vem, para falar de arquivamento, para falar de indiciamento e para falar de prazos de término do inquérito. Mas ele tem um prazo para terminar. Se o réu estiver solto, né, vamos botar em via de regra, né, o inquérito na Justiça Estadual, que segue lá o rito do Código de Processo Penal, previsto no Código de Processo Penal. Via de regra, o inquérito policial terminará em 10 dias estando o investigado preso e em 30 dias estando o investigado solto, tá? Estando o réu preso, o investigado preso, eu posso prorrogar? Sim, por mais 15 dias, de acordo com o Código de Processo Penal, redação nova dada pelo pacote anticrime. Estando o réu solto, posso prorrogar? Sim, mais 30 dias. Mas aqui, estando o cara solto, eu posso prorrogar quantas vezes eu achar que há necessidade e a adequação e a proporcionalidade. Eu não posso renovar
por mais 10 mais 15, porque isso vai gerar um prejuízo na liberdade do indivíduo. Se gerar um prejuízo na liberdade do indivíduo, cabe habeas corpus por excesso de prazo na conclusão do inquérito. Agora, estando o cara solto, não gera nenhum prejuízo eu renovar quantos dias forem necessários e proporcionais. Eu não posso ficar 10 anos investigando uma pessoa com um inquérito policial aberto, porque esse inquérito pode trazer, sim, alguns entraves na vida da pessoa, né? Imagina você faz um concurso público, mas tem que estar respondendo um inquérito, né? E a polícia exclui essa pessoa do certame na pesquisa social. Logicamente que ele vai conseguir, como ele é presumido inocente, ele vai conseguir, via judicial, voltar para o certame. Mas vai dar um trabalhinho para ele. Então, eu não posso ficar 10 anos, 5 anos investigando uma pessoa, tá? O tempo é proporcional, o tempo é razoável, tá? É de acordo com uma razoabilidade. Enquanto houver necessidade de eu investigar, eu continuarei investigando. Mas o inquérito é temporário. Ele não pode durar anos e anos e anos se arrastando, mesmo nos inquéritos mais complexos, não chega a esse extremo de 10 anos, tá ok? Então, olha só, falamos dentro de 35 minutos de todas as características do inquérito policial, né? E hoje a gente vai ficar por aqui, porque eu tenho um compromisso, por isso que puxei a aula hoje para mais cedo. Enquanto eu vou escrever no chat as características para que vocês possam anotar, né? Que a gente falou muito rápido. Enquanto eu vou escrevendo, vocês vão liberando a câmera para a gente tirar a nossa foto, tá? Então eu vou escrevendo aí no chat e vocês vão abrindo a câmera para a gente ganhar tempo. Para a gente ganhar tempo. Escrito, dispensável, sigiloso, inquisitorial. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Sigiloso, não, escrevi errado. Inquisitorial. Escrito, dispensável, sigiloso, inquisitorial. Discricionário, oficial, oficioso, indisponível e, por último, temporário. Tá? Tá aí no chat para você todas as características do inquérito policial para que vocês possam copiar aí rapidamente, tá? Copiar rapidamente, sei lá, se usam aí um material digital ou se vão copiar e copia para o Word e depois joga no caderno, tá? Copia para o Word e depois joga para o caderno. Deixa eu preparar aqui. Deixa eu preparar aqui nossa foto. Quem vai? Cadê o pessoal com a câmera aí? Cadê Cacau, Raíssa, Stephanie, Letícia? Letícia quem é mesmo, hein? Agora eu não me lembro. Caroline Rosa, cadê? Vamos abrir a câmera. Deixa eu tirar aqui o chat. A Raíssa não está conseguindo abrir. Ela sempre mete esse caô. Sempre mete esse caô. Da Alessandra deu ruim, não vai sair na foto. Só passa quem sai na foto, hein, pessoal? Então, até a prova aí tem que liberar a câmera aí para aparecer, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. Agora, o Gabigol. Muito bom. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Bruna, manda um beijão para a Bruninha aí. Semana que vem a gente está de volta com a nossa aula semanal. Aos meus, que durante a semana a gente acaba se vendo, né? Estaremos juntos mais uma semana. Aqueles que ainda não estão em uma turma comigo, final de semana a gente está aí de novo firme e forte.
tá bom? Semana de estudos, caiam para dentro, não deixem de ler a letra da lei, porque lendo a letra da lei vocês vão encurtar ali, vão cortar um caminho muito bom para conseguir chegar naqueles caras que já estão há um tempinho já estudando, tá? Letra de lei para dentro, vamos lá, tem que chegar na prova sabendo a letra da lei. Valeu? Um bom domingo para vocês e até a semana que vem.